Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Brasil Imperial. Assuma o papel de um dos grandes monarcas do passado e mostre o seu valor. Você chegará a um território vasto e rico, mas o caminho para a prosperidade está cheio de desafios. Em Brasil Imperial, você precisará construir prédios, administrar recursos, explorar a terra, criar comércio, obter apoio das maiores personalidades do país e recrutar um exército poderoso para proteger o seu interesse contra os estados rivais. Se você fizer as escolhas certas, poderá completar missões para progredir para uma era mais avançada, recebendo novas opções interessantes de desenvolvimento e pontos de vitória. No final, o melhor monarca recebe o título de Imperador do Brasil e constrói uma nova era de prosperidade, liberdade e paz. Se interessou? Ao final do vídeo, nós deixamos algumas dicas de outros jogos para você que gostou deste. Vamos agora ao preparo do jogo e as regras. Pra que no anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores. Utilizaremos o cenário Brasil para 2 jogadores, disponível no perfil oficial da Brasil Mundos no Instagram e na Ludopédia. Comece montando o mapa conforme demonstrado. Embaralhe as peças de capital com a peça de primeira ação inclusa e adicione uma a cada espaço indicado. Posicione as peças de exploração aleatoriamente e viradas para baixo nos espaços com ponto de interrogação. Deixe o tabuleiro geral próximo do tabuleiro de jogo. Embaralhe separadamente as cartas de ouro e combate e as posicione nos locais indicados. Embaralhe as peças de cidade e as divida em 2 grupos que devem ser posicionados nestes espaços indicados. Embaralhe as cartas de quadro de acordo com as medalhas na parte de trás e revele 2 cartas de cada baralho. Cada jogador seleciona uma cor e um monarca e coleta um tabuleiro de jogador, todas as peças de sua cor, um marcador de cada produto e um brasão de cada uma das eras. Posicione os produtos, as unidades militares e os palácios nos locais indicados no tabuleiro. Embaralhe as cartas de missão de acordo com a parte de trás e entregue 2 de cada era para cada jogador. Os jogadores devem selecionar uma carta de cada era para manter e devolver as restantes para a caixa. Selecione um jogador para ser o primeiro a escolher um local para sua capital. Em sentido horário, cada jogador posiciona a peça de Palácio 1 no local selecionado e coleta o bônus de recurso indicado. O jogador que selecionar a peça de capital de primeira ação mantém a peça para indicar que ele é o primeiro. Os demais jogadores devolvem as suas peças para a caixa. Por fim, crie uma oferta com os recursos e as construções do jogo, divididas por eras. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Brasil Imperial. Vamos às regras. Uma partida dura um número de rodadas até que um dos jogadores complete a sua carta de objetivo da terceira era. Ao longo da partida, os jogadores irão alternar tomando turnos, realizando uma ação e um movimento. Em seguida, o próximo jogador toma o seu turno. Um jogador pode realizar as seguintes ações: convocar, quadros, construir, reformar, manufaturar, porto ou mercado. Em seu turno, o jogador deve posicionar o seu brasão em um dos arcos de ação e realizar a ação correspondente. Vejamos as ações em detalhes.
Convocar. Ao selecionar esta ação, um jogador pode pagar o custo indicado abaixo de suas unidades e adicioná-la ao seu tabuleiro. A unidade é adicionada ao espaço da capital do jogador ou a uma de suas cidades. Caso a unidade do jogador tenha sido derrotada, ela é adicionada ao centro de seu tabuleiro, em seu estoque. Ao utilizar esta ação, ele pode retornar esta miniatura ao tabuleiro sem pagar o custo de convocação. Além disso, ao realizar esta ação, o jogador recebe também uma carta de combate. Um jogador pode realizar esta ação, receber a carta de combate e não adicionar nenhuma miniatura ao tabuleiro, caso todas já se encontrem convocadas, ou caso ele não deseja ou não possa convocar uma. Quadros. Ao selecionar esta ação, o jogador pode adquirir qualquer um dos 6 quadros disponíveis. Alguns quadros apresentam um custo que deve ser pago, indicado no canto superior esquerdo da carta. A carta é adicionada à área de jogo do jogador e sempre estará disponível. Imediatamente, revele uma nova carta do mesmo baralho. Para mais informações sobre os bônus concedidos pelas cartas de quadro, consulte a página 14 do manual. Construir. O jogador pode adicionar uma das construções disponíveis a um espaço adjacente à sua capital, uma de suas cidades ou uma de suas construções. Note que uma construção nunca pode ser adicionada adjacente ao império de outro jogador. Uma cidade não precisa estar adjacente a uma construção ou a uma capital de um jogador, e deve ser construída em um espaço onde se encontre a unidade de monarca do jogador. As construções disponíveis estão indicadas na parte superior do tabuleiro dos jogadores. Inicialmente, eles estão limitados às construções de primeira era. Após adicionar a construção ao tabuleiro, imediatamente adicione a produção indicada pelo símbolo ao lado do símbolo de engrenagem. Os jogadores podem utilizar os recursos de suas construções para pagar custos de suas ações. Reformar. Ao selecionar esta ação, um jogador pode selecionar uma de 2 possíveis ações em uma de suas construções que não possua nenhum recurso sobre ela. Preencher a produção de uma de suas construções, adicionando novamente os recursos indicados pela engrenagem, ou virar a construção para o seu lado reverso, modificando a construção para outro tipo e adicionando novos recursos. Ao realizar esta ação, o jogador pode ignorar o tipo de terreno onde a construção se encontra. Note que um jogador não pode realizar esta ação em uma construção que ainda possua recursos sobre ela. Manufatura. Ao realizar esta ação, o jogador pode pagar o custo indicado abaixo de um dos produtos disponíveis para remover o marcador e adicioná-lo a um dos espaços de ação com uma forma geométrica idêntica disponível. Uma vez adicionados, estes marcadores concedem um bônus à ação do jogador. Porto. Ao utilizar esta ação, o jogador recebe um recurso qualquer à sua escolha. Mercado. Ao selecionar esta ação, um jogador pode trocar recursos ou cartas de combate por ouro, ciência e cartas de ouro. Fase de movimento. Após realizar a sua ação selecionada, o jogador pode realizar um movimento com qualquer unidade militar sua no tabuleiro. Para isso, mova a unidade para um hexágono adjacente. Em seguida, caso o jogador tenha realizado uma ação de convocar, quadro, construir, reformar ou manufaturar, ele pode realizar um movimento extra com qualquer uma de suas unidades. O arco de ação selecionado indica para qual tipo de terreno ele pode movimentar a sua unidade. Por exemplo, ao selecionar a ação quadro, um jogador pode movimentar uma de suas unidades para um hexágono de floresta. Combate. Cada jogador possui 5 unidades militares com habilidades e força únicas. Ao iniciar um combate, o jogador atacante adiciona as forças de combate de suas unidades, indicadas pelos pontos de vitória da unidade em seu tabuleiro de jogador,
os quadros, os pontos de vitória do espaço de onde o ataque se originou e a carta de combate que deseja utilizar, posicionadas viradas para baixo. Um atacante pode utilizar até 3 cartas de combate. Em seguida, o jogador defensor faz o mesmo com as suas unidades, cartas e bônus de construções. Uma vez que ambos os jogadores tenham selecionado suas cartas de combate, elas são reveladas. O jogador que somar a maior pontuação vence o combate. Em caso de empate, o jogador defensor vence. O jogador que perdeu deve retirar todas as suas unidades do tabuleiro e movê-las para o seu estoque em seu tabuleiro de jogador. Caso o jogador atacante vença, mas as cartas de combate do jogador defensor o force a eliminar unidades suas, ele deve manter ao menos uma unidade. Construções de outros jogadores são consideradas dominadas pelo jogador atacante caso sejam conquistadas, e permanecem parte de seu império até que ele remova as suas unidades do local ou até que ele seja removido por um ataque. Note que não é possível atacar um espaço de capital de um adversário. Utilize palacetes para indicar que uma construção ou cidade está sob o domínio de outro jogador. Unidades com este símbolo podem levar outras unidades junto ao se movimentarem. Unidades com este símbolo podem utilizar o movimento livre para atacar um hexágono adjacente. Note que, ao fazer isso, não é possível dominar uma construção, uma vez que as unidades atacantes não se movimentam para o espaço atacado. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado ao longo da explicação. Ao longo do jogo, os jogadores poderão coletar elementos e recursos. Os recursos disponíveis são cana-de-açúcar, café, pau-brasil e algodão. E os elementos são ciência e ouro. Marcadores de ciência podem ser utilizados para substituir qualquer um dos recursos ou ouro. Ouro pode ser utilizado para substituir qualquer um dos recursos. Cada jogador somente pode ter um máximo de 5 recursos ou elementos em seu tabuleiro. Cartas de ouro. Um jogador pode ter no máximo 3 cartas de ouro em sua mão. Os jogadores podem utilizar essas cartas como um recurso de ouro ou utilizar o bônus da carta, descartando ela imediatamente ao fazer isso. Peças de exploração. Sempre que o jogador movimentar uma de suas unidades militares para um espaço com uma peça de exploração, ela deve ser revelada. Ao revelar peças de espécie desconhecida, quilombo ou mandioca, remova-a do tabuleiro e colete o bônus indicado. Peças de espécie desconhecida devem ser mantidas na área de jogo do jogador e conferem pontos ao final do jogo. Peças de Minas Gerais, cultura ou bacia permanecem no tabuleiro e concedem bônus ao jogador que adicionar uma construção ao espaço onde elas se encontram ou adjacentes no caso da bacia. Remova as peças de Minas Gerais ou cultura ao construir no espaço onde elas se encontram. Bandeira. Essas peças devem permanecer reveladas no mapa até serem derrotadas. Para que um jogador as ative, ele deve mover uma unidade militar para iniciar um combate com elas. Para vencer uma dessas peças, um jogador precisa gastar força de combate igual ou superior ao indicado na peça. Um jogador pode utilizar bônus de porto, mercado, cartas de combate ou quadros para completar os requisitos necessários. Em seguida, remova a peça de jogo. Palácios. Os jogadores iniciam o jogo com o palácio 1 de sua cor, indicando sua capital. Assim que um jogador concluir uma carta de missão, ele recebe um novo palácio à sua escolha. Note que os palácios apresentam um pré-requisito para serem selecionados.
Ao adicionar esses palácios ao tabuleiro, os jogadores contarão com um bônus indicado no espaço liberado pela miniatura. Os palácios podem ser adicionados a uma construção que não possua nenhum palácio. Note que, uma vez que um palácio tenha sido adicionado a uma construção, o jogador não poderá mais reformar aquela construção para o seu lado oposto, mas podem receber novos recursos. Fim de era. Assim que um jogador concluir os pré-requisitos de uma das suas cartas de missão, ele deve revelá-la e adicioná-la à sua área de jogo. Caso o jogador seja o primeiro do jogo a concluir um objetivo de uma era, o jogo imediatamente avança para a próxima era. Os demais jogadores ainda poderão concluir os seus objetivos de eras anteriores. Quando o jogo avançar para a próxima era, todos os jogadores devem virar os seus brasões da era atual e selecionar um arco de ação para adicionar o brasão abaixo dele. A partir deste momento, toda vez que o jogador utilizar este arco de ação, ele receberá um bônus na fase de movimento. O brasão da primeira era permite ao jogador olhar secretamente uma peça de exploração no tabuleiro e a retornar virada para baixo. O brasão de segunda era concede uma carta de combate ao jogador. Todos os jogadores avançam de era juntos. Fim do jogo. Quando um jogador concluir a sua carta de missão da Era 3, o jogo termina ao final da rodada atual. Os jogadores recebem pontos de vitória de acordo com os seguintes critérios: unidades convocadas no tabuleiro ou na área de estoque dos jogadores, produtos manufaturados, quadros, missões reveladas, cartas de ouro, peças de exposição, palácios e construções. O jogador que possuir a maior quantidade de pontos vence o jogo. Em caso de empate, o jogador que possuir mais peças de ciência sobre suas construções vence. E essas são as regras básicas que você precisa saber para jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Brasil Imperial, por Zé Mendes. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!